10 de março. Vamos dar início a mais um devocional, mas antes de qualquer coisa, quero te pedir que se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que estamos preparando para você. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3. E o nosso tema é: qual o solo do meu coração? Jesus escreveu essa parábola para descrever os diferentes níveis de receptividades que as pessoas têm com a palavra de Deus. Ele contou sobre um agricultor que saiu a espalhar sementes, e ele nos fala de diferentes tipos de solo em que as sementes caíram. Esses vários tipos de solo fornecem a imagem do coração humano ao ser confrontado com a palavra de Deus. Algumas pessoas têm um coração duro, como uma trilha bem pisada. A palavra não penetra nesses corações. Outras têm corações rasos, que parecem abertos e até recebem a palavra. De início, eles respondem positivamente. Mas no momento em que as coisas ficam difíceis, as pressões da vida sobrepujam os princípios da palavra e a vida espiritual definha. Um terceiro tipo de pessoas se envolve com a palavra de Deus em um nível mais profundo. Porém, as preocupações e os desejos de coisas mundanas espremem a palavra, sufocando-a na vida da pessoa. Finalmente, há aqueles que recebem a palavra com um coração semelhante a um campo bem arado. Esse é o quadro de pessoas inteiramente receptivas à palavra de Deus e os mandamentos divinos, o que lhes traz um crescimento exponencial à sua vida espiritual. Capítulo 4 de Marcos nos conta esta parábola. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, afim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não recebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo o recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegado a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E eu te pergunto, que padrão de resposta descreve a condição do seu coração hoje? Precisamos tomar uma decisão de seguir fielmente a Cristo. Isso não é sobre religião, e sim sobre entender que precisamos de um Senhor e de um Salvador que nos ajude em nossas dificuldades, que perdoa pecados, que fortalece o cansado. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 14 nos diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa passagem nos diz sobre o homem natural, que não pode lidar com as verdades espiritual, de maneira a transformar-lhe a vida. Portanto, esse deve ser o ponto de partida para nós, é o voltar-se para Cristo, pedindo que Ele faça sua boa nova em nós. De repente você já até é um seguidor de Cristo, mas no momento seu coração não está tão receptivo e aberto à palavra. Você pode estar com o coração cheio de preocupações e coisas materiais. O pecado muitas vezes nos rouba o coração, seu momento com Deus, roubam a nossa intimidade, roubam o nosso momento devocional, roubam um momento de oração, as preocupações, as muitas demandas, as muitas atividades que às vezes pegamos para fazer, roubam esse lugar que deveríamos ter de intimidade com o Senhor. E eu não falo somente do pecado em si, eu digo sobre a procrastinação, a preguiça, a falta de interesse ou, como eu já falei, coisas que colocamos no lugar de Deus e vamos deixando o Senhor de lado, entristecendo assim o seu Santo Espírito. Deus nos quer bem pertinho, em oração, meditação da palavra, jejum e consagrações. É tempo de quebrantar o coração e deixar as verdades de Cristo penetrarem em nossa alma, indo nos lugares mais profundos do nosso coração e do espírito, e deixar que Ele julgue os desejos do nosso coração, como diz no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que diz que a palavra é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta parábola nos mostra muitas coisas acerca do solo do nosso coração. Como está o nosso coração no momento em que estamos recebendo esta palavra de hoje? Será que o nosso coração está como um solo pedregoso, como um solo que não tem raiz, está bem arado, está preparado, está quebrantado, está sedento? Como está o nosso coração hoje? E eu quero orar por nós neste momento, para que essa semente encontre um solo bem arado e a palavra venha trazer crescimento para a nossa vida espiritual e alegria para o nosso coração. Talvez você até tenha meditado, mas o solo esteja pedregoso e não penetre a semente.
Mas hoje eu creio pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que seu coração será cheio de alegria pelo poder da palavra de Deus. Não deixe que as aves venham e comam. Não deixe que Satanás venha e tire e roube aquilo que você está recebendo neste momento. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Oremos. Senhor, estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, a qual acabamos de meditar. Que essa palavra venha cair num solo bem arado, num solo preparado, em um coração quebrantado, que o Senhor tenha liberdade para penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Que o Senhor venha julgar os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Pai querido, não nos deixe perder tudo aquilo que o Senhor tem nos dado ao longo desses dias. Que o nosso coração venha ter a paz, que o nosso coração venha receber a alegria do Teu Espírito Santo, que o nosso coração, Pai querido, esteja preparado, Pai, para receber mais de Ti, do Teu poder, revestimento do alto, Senhor. Esta é a minha oração no dia de hoje, por cada um que for alcançado por esta palavra, porque eis que o Senhor está à porta e bate, que nós possamos abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos encha da Tua presença, Senhor, e alegre a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, nos livrando de toda angústia, de todo medo, de toda ansiedade, de toda culpa, Senhor, de toda preocupação. Senhor, penetra, Pai, no mais profundo de nós neste momento, e a Ti sempre será a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Vânia Mendes, esse é o canal Pode Transformar e eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra, assim como eu fui. Que Deus te abençoe e prospere no nome de Jesus. Amém.